Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você assistiu o vídeo todo passado, você sabe que nós deixamos algumas perguntas para responder hoje, né? Porque quando eu estava gravando o primeiro vídeo lá da série de vídeos novas que a gente vai trazer aqui para o canal, que é respondendo haters e inscritos, eu cheguei no final e vi que já estava gravando 1 hora de vídeo, aí ia ficar muito longo. Inclusive eu fiz uns cortes no vídeo passado para algumas respostas não ficarem tão longas. E acabou que o vídeo, mesmo sendo reduzido, deu 40 minutos de vídeo. Então a gente decidiu deixar um comentário e uma pergunta para hoje, tá? Um comentário de uma hater e uma pergunta de um inscrito para a gente comentar aqui no canal, que eu acho que isso vai agregar muito valor aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Então, sem mais delongas, essa é a parte 2 do Respondendo Inscritos e Haters, tá? Então a gente tem aqui uma pessoa que eu não vou mostrar o rosto, até porque a ideia aqui não a ideia aqui não é você expor a pessoa, tá? A ideia é a gente conseguir aprender, lembrando que os haters a gente trata com todo o respeito, porque, como eu falei no vídeo passado, eu não sei a história de vida dessas pessoas. Talvez eu tenha falado alguma coisa no vídeo passado que tenha remetido a algum trauma de infância, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente precisa tratar as pessoas com respeito, né? E aí ela fala o seguinte: natural na sua clínica, meu jovem, você não é o único que estuda psicanálise. Deixa eu só falar a questão da como ela começou, né? Natural na sua clínica foi porque eu tinha dito que era comum você escutar isso na clínica, né? Você escutar algumas questões, como foi falado com o Arthur Duval, porque é quando as resistências do paciente elas acabam baixando e aí o paciente entra numa espécie de associação livre. Às vezes entra mesmo na associação livre, às vezes não. Apenas baixou a resistência e a pessoa está conseguindo se sentir à vontade para falar e externar alguns conteúdos inconscientes que muitas vezes nem ela dá conta, tá? Então acaba acontecendo esse ambiente aí propício na análise. Ela fala o seguinte: natural na sua clínica, meu jovem, você não é o único que estuda psicanálise, mas você precisa estudar história. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Acho muito relevante você, que é estudante de psicanálise, estudar história. Eu, particularmente, estudo história. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vai estudar um texto da psicanálise, é interessantíssimo que você pegue o ano, principalmente Freud, que estava construindo a psicanálise. Ele estava construindo determinados conceitos. Ele teve que modificar, por exemplo, a primeira tópica do funcionamento do aparelho psíquico e teve que reestruturar isso, né? Então a gente tem Freud com a primeira tópica, trazendo consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso mais especificamente em 1900, quando ele lança a interpretação de sonhos, ele começa a trabalhar com essas questões. Em 1901 ele traz psicopatologia da vida cotidiana, também falando sobre a questão do inconsciente, mas aí ele ainda está na primeira tópica, que a gente chama como modelo topográfico, né? E aí depois ele parte para a segunda tópica, mais especificamente depois da Primeira Guerra Mundial, que aí ele vai para a segunda tópica, que a gente chama de modelo estrutural, onde ele vai trazer o conceito de id, ego e superego. Por isso é interessante, você vai ver o Freud, às vezes, muito reticente sobre algumas questões, porque ele ainda estava construindo as teorias da psicanálise, tá? Quando você vai pegar Lacan, né, para trazer um psicanalista relativamente mais recente, você já vê Lacan com determinadas certezas, justamente porque Freud abriu o caminho. Mas o próprio Freud, ele estava, nos textos de Freud e nas cartas de Freud, ele ainda estava um pouco reticente, você percebe isso. Então, sim, a gente estuda história. Agora, deixa eu continuar lendo aqui para eu falar o que eu quero falar. Quantos pacientes você teve que aproveitaram-se de uma estrutura de Estado e da perda de identidade de um povo para fazer aliciamento sexual? Nossa, francamente, você deveria ter cortado o cabelo e não ter feito esse vídeo. O meu cabelo tá grande, gente? Como é que é isso aí? Mas na verdade eu entendi por que ela falou isso. A questão do cabelo foi porque eu disse no vídeo que no sábado de manhã eu estava me preparando para cortar o cabelo. E aí eu escutei o áudio do Arthur Duval e aí eu decidi gravar o vídeo. Então ela tirou essa brincadeira aí, enfim, nem consegui cortar o cabelo ainda, por isso que eu tinha que cortar no sábado pela manhã, porque eu sabia que eu tinha compromisso o final de semana todo e só ia ter tempo na terça ou na quarta-feira. Como hoje é terça e eu não tô com o cabelo cortado, então só vou ter tempo amanhã, tá? Mas vamos lá. O que eu quero falar aqui? O que as pessoas na verdade não entendem é o seguinte: o psicanalista ou psicólogo também, você quer tratar estritamente sobre o psicanalista. Ele tem, a gente pode considerar como duas esferas de atuação.
é interessante você considerar duas esferas de atuação. A primeira é você estar na esfera da clínica, tá? Então, na clínica é um ambiente amoral. Mas quando você está na esfera de atuação social, que eu acho que cabe ao psicanalista trazer reflexões para a sociedade como um todo, ou seja, contribuir para a sociedade, e não só o psicanalista, como psicólogo também, que é muito fácil, né, você ser um psicólogo ou psicanalista de clínica, mas não entender o seu papel social, não entender o papel social, inclusive de provocar algumas reflexões, reflexões essas que as pessoas às vezes não tiveram tempo para perceber isso. E você muitas vezes acaba saindo do senso comum e ajudando a pessoa a refletir sobre determinadas questões. Então, às vezes a pessoa faz porque é uma coisa que ela acaba repetindo porque aprendeu com alguém e não sabe exatamente por que age daquela forma. Então, o psicanalista, o psicólogo, ele acaba muitas vezes tirando a pessoa do senso comum, trazendo algumas reflexões e algumas provocações. Isso é a atuação do âmbito social. No âmbito social, é óbvio que você vai atuar fazendo determinados julgamentos morais, né? Porque você precisa disso para provocar essas reflexões nas pessoas. Nesse vídeo específico, eu estava levando para o ambiente da clínica, onde é o ambiente amoral, tá? Mas nesse vídeo daqui, eu quero trazer reflexões do ponto de vista mais social. Aí sim a gente pode se utilizar de julgamentos morais, né? Então é importante demais o psicanalista ele entender qual é o papel dele, em que momento do papel dele, porque se você faz essa confusão de papel, você vai prejudicar o seu trabalho. É quase como se um militar ele tivesse que adotar posturas mais rudes no quartel, por exemplo, e quando ele chega em casa, ele acaba não percebendo que agora ele precisa desempenhar um outro papel, que é um papel muitas vezes de pai, que é um papel de marido, e se ele não faz essa troca de papel, se isso não está muito bem claro na cabeça dele, muitas vezes ele vai tratar os filhos como militares, ele vai tratar as crianças como militares, a esposa ou o marido como militar, de forma que ele vai acabar gerando neurose nas pessoas e criando um mal-estar muito grande. Da mesma forma, o contrário. Se ele é um pai amável, se ele é um marido exemplar e ele vai para o quartel com esse papel e ele faz essa confusão de papel, ele vai acabar perdendo o controle dos liderados dele lá no quartel. Então, é disso que eu estou falando, de você entender na psicanálise qual é o seu papel em determinado momento. Então, naquele vídeo eu estava tratando sobre a clínica, e nesse vídeo eu quero tratar sobre o papel do psicanalista no ambiente social, trazendo uma reflexão para você. A gente tem diversas esferas na sociedade nas quais as pessoas se aproveitam da vulnerabilidade social de outras. O que essa pessoa traz aqui no comentário, especificamente, é sobre a utilização do Arthur Duval de uma estrutura de Estado e da perda de identidade de um povo, porque estão em uma situação de vulnerabilidade social, para ele fazer aliciamento sexual, tá? No caso aqui, ela está falando especificamente sobre essa questão sexual, então a gente vai começar dessa forma. Não é preciso você ir para a guerra para você ver isso. Ontem eu citei sobre a questão da Cracolândia, que existe prostituição também. Mas eu quero citar porque eu moro próximo de uma região aqui em Recife onde existe prostituição. Várias travestis se prostituem e várias delas, para não dizer todas, nós podemos ter certeza que foram pessoas que foram expulsas de casa e justamente porque se assumiram, né, para uma família que tinha uma estrutura completamente machista, como é a nossa sociedade, mas antes era muito mais. Eu acredito que sim, a gente está caminhando para uma reflexão e uma transformação nesse sentido, mas como toda transformação é lenta, cabe muito a gente estar ressaltando essas questões e provocando as pessoas para essas respectivas reflexões. Mas várias travestis dessa eram adolescentes que, quando decidiram se assumir para a família, foram colocadas para fora de casa, de forma que encontraram apenas na prostituição uma possibilidade de ganhar a vida, né? De ter algum recurso financeiro. E aí é que chega a questão, não é preciso você ir para a guerra para você encontrar pessoas se aproveitando da vulnerabilidade social de outras para obter prazer sexual. Veja, isso está certo? Não.
no mundo ideal, isso não deveria acontecer. Mas o que eu quero trazer para a questão é o que essas pessoas que protestam na internet estão fazendo para mudar essa realidade que muitas vezes está na rua ou nas proximidades da sua própria casa. É muito fácil a gente ser militante de internet, é muito fácil a gente protestar na internet, porque a gente não sai do nosso ambiente, não existe desconforto, é só pegar o celular e digitar algumas letras, né? E você vai estar achando que vai estar contribuindo para a sociedade. Então, eu quero perguntar, fazendo uma provocação, até que ponto todos nós estamos indignados com esse áudio do Arthur Duval, mas somos extremamente permissivos com coisas que acontecem próximo da nossa realidade social, né? Só para deixar uma pulguinha atrás da orelha, não falando especificamente sobre aliciamento sexual, né? Aproveitamento sexual de outras pessoas, mas eu quero fazer uma pergunta para você: quantos produtos da China você tem em casa? E esses produtos, na verdade, foram comprados mais baratos, inclusive até mais baratos do que são produzidos. Tem produtos que são produzidos aqui no Brasil, mas também são produzidos na China. E as pessoas dão preferência para os produtos na China e, no fundo, várias delas sabem que na China eles só conseguem muitas vezes produtos extremamente baratos, porque lá também existe um aproveitamento da vulnerabilidade social de outras pessoas, porque existe trabalho escravo lá na China. Então, você procura saber aonde é que aquele material foi produzido, quantos materiais você tem em casa da China, que você só conseguiu pagar um preço mais barato do que ele é produzido aqui no Brasil, porque você se aproveitou da vulnerabilidade social de outras pessoas. Mas como você não está vendo acontecer, como você não escuta nenhum áudio de outra pessoa, você não para refletir sobre isso. Então, eu acho muito relevante os estudantes de psicanálise, ou curiosos, né, pessoas que simpatizantes da psicanálise, simpatizantes da psicologia, refletirem sobre isso para que a gente saia do senso comum. Aí eu estou falando da atuação do psicanalista no ambiente mais social. Eu estou falando da percepção do psicanalista de uma forma macro, tá? Eu não estou falando da clínica. Na clínica não cabe você emitir esses julgamentos de valores. Agora, o seu papel social, eu acho que é interessante você provocar as pessoas para que elas desenvolvam determinadas reflexões e aproveitem uma situação como essa do Arthur Duval e façam um movimento de olhar para dentro, porque é muito fácil a gente olhar para outra pessoa, é muito fácil a gente olhar para o erro da outra pessoa, ele precisa pagar por isso, compreende-se que foi uma quebra de decoro parlamentar, compreende-se que foi uma apologia ao turismo sexual, que configuraria como um crime. Eu realmente acho que ele vai ser cassado, mas a minha preocupação é o que vai acontecer depois que tudo isso se resolver, ou seja, depois que ele pagar aquilo que agora ele deve para a sociedade brasileira. Depois que ele sofrer as consequências disso, o meu receio é que essas pessoas que se indignaram acabem não percebendo o quanto muitas vezes elas também poderiam fazer alguma coisa para mudar a realidade próxima, a realidade da sua circunvizinhança, né? E quantas dessas pessoas também não teriam a coragem de comprar, tomaram a decisão de comprar um produto mais caro para não ter que se aproveitar da vulnerabilidade social de pessoas de outros países, como da China, por exemplo. Então, se a gente for refletir sobre isso, existe pano para muita manga e eu acho que cabe sim a reflexão. O que eu quero falar aqui é: vamos dar preferência a fazer o movimento de olhar para dentro de nós. É muito fácil você se indignar com uma pessoa que gravou um áudio que é moralmente reprovável, que é completamente machista. E agora eu não estou falando da psicanálise no âmbito clínico, mas eu estou falando da psicanálise no âmbito social, então aí cabe a gente fazer esse determinado julgamento. Mas voltando para a reflexão, que eu acho que é o ponto central desse comentário, até que ponto nós estamos olhando para dentro de nós e confrontando o quanto que a gente também não está se aproveitando da vulnerabilidade social de outras pessoas. Agora, Ali Pontes falou o seguinte: pelo que eu entendi, as coisas mais íntimas que pensamos ou falamos na intimidade de uma sessão de psicanálise, sendo excluído o julgamento moral, tratam-se de projeções do inconsciente que têm outro significado que não o que parece à primeira vista, cujo entendimento analítico pode vir a trazer uma libertação à pessoa e que pode ter um significado muito menos chocante do que aparenta ser.
Mas como diferenciar um paciente que está buscando equilíbrio de um paciente pervertido? Vamos lá. Eu vou tentar reconstruir essa frase, tá? Então, as coisas mais íntimas que nós... Eu vou, inclusive, até colocar a frase na tela agora para ficar mais fácil. As coisas mais íntimas que nós pensamos ou falamos, né, na intimidade de uma sessão de psicanálise, sendo excluído o julgamento moral, eu não diria que tratam-se de projeções, mas trata-se de um ambiente que é propício para a manifestação do inconsciente, tá? Então, o ambiente acaba se tornando muito propício para a manifestação do inconsciente, porque quando você fala projeção, projeção é um conceito na psicanálise. A projeção é um mecanismo de defesa do ego, né? Que entende que você, não tendo como lidar com determinadas informações, você projeta nas outras pessoas, tá? Inclusive, para entender melhor a projeção, a gente pode se utilizar até do próprio caso do Arthur Duval, que em determinado momento ele chamou o padre Lancelotti de cafetão da miséria. Olha isso, que coisa interessante. Então, o Arthur Duval, que agora está sendo acusado de turismo sexual num ambiente de extrema vulnerabilidade social de um povo ucraniano, em determinado momento lá atrás, ele chama o padre Lancelotti, porque ele estava fazendo uma boa ação, ele chama de cafetão da miséria. Esse termo cafetão da miséria, a gente poderia entender que foi uma espécie de projeção de alguém que talvez já tivesse supostamente, essa palavra supostamente livra você de processos, né? Então, supostamente, o Arthur Duval, a gente poderia entender que ele chamar o padre Lancelotti seria de cafetão da miséria, seria uma projeção. Porque, na verdade, o que ele fez, caso ele tivesse aproveitado sexualmente de mulheres na guerra, seria encaixado perfeitamente nesse contexto de cafetão da miséria, né? Então, quando eu não dou conta de uma informação, meu ego não dá conta, eu projeto isso em outra pessoa. Por isso que a gente não pode falar que tratam-se de projeções do inconsciente. Eu diria que tratam-se de manifestações do inconsciente, que podem aparecer sim, inclusive através de projeção, pode aparecer através de uma sublimação, pode aparecer através de uma formação reativa, pode aparecer através de um deslocamento. Então, são diversos mecanismos de defesa que a gente tem. Agora, uma coisa interessante que a Ali Pontes falou aqui é o seguinte, cujo entendimento analítico pode vir a trazer uma libertação à pessoa e que pode ter um significado muito menos chocante do que aparenta ser. Eu diria que as duas coisas. Pode ter um significado menos chocante e pode ter um significado mais chocante. Às vezes a pessoa fala uma coisa que aparentemente é muito chocante, mas quando você vai fazer a interpretação é menos chocante do que aquilo. E às vezes o contrário também acontece. A pessoa fala uma coisa extremamente simples, mas que cabe uma interpretação extremamente chocante, tá? Então, as duas coisas podem acontecer. Mas vamos se concentrar aqui na pergunta principal. Como diferenciar um paciente que está buscando o equilíbrio de um paciente pervertido? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, não vou lembrar. Mas, regra geral, o paciente que está em análise, ou seja, o paciente que está na clínica, ele está buscando a sua melhora, porque ele está em sofrimento, ele não quer mais vivenciar, não daquela forma, as suas próprias angústias. Então, isso inclusive até um debate na psicanálise. Nós teríamos ali três estruturas, né, que seria a neurose, a perversão e a psicose. E levanta-se de muito tempo um debate até que ponto os pacientes que têm uma estrutura de personalidade perversa, esses pacientes necessariamente eles seriam tratáveis na clínica, uma vez que eles, regra geral, não têm medo do seu próprio desejo, eles vivenciam o próprio desejo de uma forma muito tranquila, ao contrário dos neuróticos que têm medo do seu próprio desejo. Então, aí é que está a questão. O paciente que está na clínica, nós podemos entender que se ele não for uma criança e se ele não for muitas vezes um adolescente, ou seja, se ele for um adulto, ele está na clínica porque tomou a decisão de se entender melhor, de melhorar, de buscar o equilíbrio, e ele está na clínica porque ele quer, na verdade, resolver as suas angústias. No caso das crianças, a gente não pode citar isso porque as crianças são levadas para a clínica por pais e mães. E no caso dos adolescentes, na sua esmagadora maioria também. É muito difícil você encontrar um adolescente que tenha essa percepção, já desenvolva uma percepção de que, olha, eu preciso fazer análise. Muito difícil isso acontecer. Então, mas os adultos, na verdade, eles vão para a clínica basicamente porque querem melhorar. Então, você não encontra na clínica um paciente que não tem medo do seu próprio desejo,
porque ele vivencia, ele lida com aquilo muito bem. O que pode acontecer? Depois de um tempo, você vivenciando o próprio desejo, você acaba sofrendo algumas consequências no casamento, no mercado de trabalho, nas relações interpessoais em geral, e você acaba se dando conta, pode acontecer de você se dar conta de que, poxa, eu gosto daquilo que eu faço, não tenho medo do meu desejo, mas entendo que isso é nocivo para mim, porque enquanto agente da sociedade, atuante da sociedade, ou seja, cidadão, isso tem me trazido determinadas consequências que eu não quero mais vivenciar. Então, o preço a se pagar está muito caro, às vezes até um preço com a justiça que a pessoa está pagando, aí nesse caso ela pode ir para a clínica, mas existem casos, por exemplo, de pessoas que colocam em prática os determinados desejos e que, no fundo, elas lidam muito bem com aquilo, mas também sofrem consequências sociais. Então, eu diria que, regra geral, a pessoa que está na clínica, ela vai estar buscando equilíbrio. O paciente pervertido aqui citado, que ele não tem problema com isso, ele não vai, porque ele iria para a clínica, né? Então, de fato, ele não teria motivo para ir para a clínica. Um forte abraço, espero que você tenha entendido, espero que tenha sido muito bom e muito proveitoso para você, porque para mim foi muito prazeroso gravar esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.